Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos dar continuidade aí à nossa videoaula de como montar os sermões aí, como se tornar um pregador em 30 dias, tá? Nós já falamos aqui sobre o sermão temático, né? Já falamos também sobre como montar um sermão textual e hoje nós vamos falar sobre o sermão expositivo, é um sermão que requer muita responsabilidade, tá? Então, já falo para você aí, pega papel, caneta, vai pegar, tá? Vai pegar porque é muito sério isso aqui que eu vou falar hoje para vocês. Esse sermão, ele não é um sermão simples, é um sermão muito difícil, porém, o fato dele ser difícil não significa que você não consiga montar um sermão como esse. Por que eu falo que é um sermão difícil de você fazer? Porque é um sermão que requer muito do pregador. Ele requer muito. Em contrapartida, o primeiro sermão, que é o sermão temático, é você que dá um tema. Você dá o tom ali da pregação. Então, você consegue dar um tema, você fala uma frase, uma palavra que você quer pregar, e você vai usar um texto bíblico que você vai falar passagens bíblicas relacionadas ao tema que você deu. Quando você vai pregar o sermão textual, por exemplo, então você já começa a ficar mais preso. Você percebe que o temático você tem liberdade. O textual, você já começa a ficar mais preso, você já vai ter que ficar mais no texto que você leu, tá? E além do sermão textual, tem o sermão expositivo. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esse sermão. Antes, irmão, já peço para os irmãos aí, assista o vídeo até o final, e aí depois você tira as suas conclusões, se isso é para você ou não. Eu creio que é para você. Eu creio que você tem esse chamado, Deus tem esse propósito na tua vida, você tem a capacidade de ministrar a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que você vai conseguir desenvolver um grande trabalho aí para a glória do nome do Senhor. Então, papel, caneta, sempre, irmão, sempre. Eu tô dando uma aula aqui para vocês aqui, ó, mas eu tô com o meu papel aqui, caneta, a minha Bíblia Sagrada tá aqui, tá? Então a gente não pode parar por causa de situações que acontecem, tá bom? Deixa eu dar alguns avisos para vocês aqui logo de início, irmãos. O tempo aqui tá mudando, vai começar a chover, então pode ser que você ouça aí no fundo aí uma chuvinha aí, um barulho de chuva aí, tá? Mas acho que não vai atrapalhar em nada aí para nós, a nossa pregação aqui, nosso estudo. Então, essa aqui é a nossa arma. Então tem que ter um livro, ou livro, ou a sua apostila, que é de estudo, né? Um caderno para você fazer anotação, a Bíblia, caneta. Então isso aí são coisas que serão importantes para a tua vida, ok? Vamos lá, irmãos, o sermão expositivo está diretamente ligado ao sermão textual. Olha, há um casamento entre os dois sermãos aí. Eu não sei se você conseguiu perceber, mas existe um casamento entre os dois sermãos, tá? O do sermão expositivo com o sermão textual, porque você vai ter que explanar bem o texto que você vai ler, tá ok? Com a diferença de que o seu desenvolvimento é feito sobre as regras de exegese bíblica e não abrange um só versículo. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? O sermão expositivo, ele é basicamente um sermão textual, porém ele requer mais. Então você tem que fazer exegese. Você vai ter que trazer à luz. Muitas das vezes, essa luz que você vai trazer pode ser uma passagem, pode ser um capítulo, pode ser vários capítulos, ou mesmo um livro inteiro. Então, por exemplo, você quer falar, sei lá, Ruth, né, o livro de Ruth. Você observa que o livro de Ruth, basicamente, a pregação dele constitui-se no sermão expositivo, porque você vai ter que expor vários pontos para chegar naquilo que Deus fez na vida dela.
Então você vai vendo que o sermão expositivo, ele requer mais do pregador. Ele requer mais daquele que vai ministrar a palavra do Senhor. Ok? O sermão expositivo é o que faz a exegese do texto escolhido. Então você escolheu um texto para você pregar. Então você precisa o quê? Trazer a exegese. O que aquele texto está dizendo? Por que aquele texto está dizendo aquilo? Você vai trazer, às vezes, profecias. Se você está no Novo Testamento, você vai falar sobre profecias sobre aquele texto que você leu e você vai aplicar isso para os dias de hoje. Vamos dar um exemplo aqui. Jesus, ele fala que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E aí você tem que trazer uma exegese disso. Você vai lá na Torá, lá nos 4 primeiros livros da Bíblia, e você vai ver Moisés, né, falando para o povo, não, eu vou dar alimento, eu vou dar pão para vocês. Aí o povo ia lá e eles pegavam uma coisa fininha e vai trazendo ali para aqueles dias dos dias de hoje, porque aquela coisa fininha que eles pegavam ali era o maná. E a palavra maná, pega aí a nota, tá? A palavra maná, são 2 palavras, que significa que isso. Então a palavra maná é que isso. Eles olhou, tipo, que isso? E aí você vai lá quando Jesus está falando, porque o maná é um tipo. O que é um tipo? É uma sombra. Aqui estou eu, e isso daqui, ó, é a minha sombra. Olha lá, a minha sombra, ó. Essa é eu. Ali é a minha sombra. Então o maná era a sombra, era o tipo de Cristo. Agora, onde ele vai se cumprir? No próprio Cristo, quando ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E aí você consegue fazer aí a exegese, tá ok? O sermão expositivo é primordialmente bíblico, porque se ocupa em interpretar literal ou figurativamente as passagens ou o texto bíblico em estudo. Então, você vai pregar, eu já quero falar para você aqui. Para com essa ideia de que eu estava lá em Barbacena. Porque eu estava lavando louça. Porque eu estava... Não, esquece essas ideias aí. Isso aí é ideia que não combina com um bom pregador, um bom expoente da palavra do Senhor. Por isso que o sermão expositivo ele é mais complicado. Sermão expositivo não pode falar do pregador, tem que falar de Cristo, tem que falar da Bíblia, ok? Alguns conselhos úteis quanto ao uso do sermão expositivo. Então agora aqui vai alguns conselhos, tá? Vai vir alguns conselhos interessantes aqui para aquele que quer usar aí o sermão expositivo. Primeiro, não fugir do texto, ficar nele e explicá-lo. Você não pode fugir do texto, você tem que ficar nele e você tem que explicar ele. Mas é explicar, meu irmão, é explicar. Você leu o texto, leu bem lido, você vai ter que ficar nesse texto que você leu e você agora vai ter que explicar o texto que você leu. Então já começa aí. Então você leu e explica o que você leu. Explica o que você leu. Segundo, ser prático na aplicação da passagem exposta. Então você tem que ser bem prático no que você está expondo. Seja bem prático. Não precisa ter enigmático, não precisa ser uma pessoa cheia. Não, seja prático, mas explica. Você leu, você explica, tá? Estudar plenamente o texto, estudar cada versículo, cada frase, cada palavra, não ser superficial, ter pleno conhecimento do texto e apresentar no sermão. Então, se você vai falar do versículo, da frase, do texto, irmão, você tem que ser, naquele assunto que você vai pregar, você tem a obrigação de ser expert no assunto. Tem que ser. Por isso que um sermão expositivo ele é muito mais difícil. Porque você vai ter que se aprofundar. Você vai ter que descer. Você vai ter que sair, imagina aí, areia, praia, e aí você vai para o mar, e depois do mar, oceano. Então, pregação temática. Você está ali, ó, à beira-mar, você está na praia. Você está na praia.
Ah, o sermão textual. Opa, você já está no mar. Sermão expositivo, você já foi para o oceano, é profundidade, meu irmão. Então, toda vez que você for estudar, estude plenamente o texto, estuda cada versículo, cada frase, cada palavra, não ser superficial. Você sabia que dentro de um texto bíblico, uma palavra, ela muda tudo? Uma palavra que você lê, ela muda tudo. Por exemplo, quando você está lendo lá Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um sino, tal, tal, tal. Então, veja só, a palavra amor, antigamente, ela era tida como caridade. Agora, imagina nos dias de hoje, você ter a Bíblia, né, que fala sobre caridade ao invés de amor, e você falar para tua esposa que você vai casar com ela por caridade. Então você vê que é desconexo. Então você precisa saber a palavra original, que sendo o Novo Testamento é no grego, sendo o Antigo Testamento é no hebraico ou no aramaico. Então você precisa saber, entender o que aquela palavra quer dizer, para que assim você exponha muito bem o texto. Por isso que você vê alguns pregadores dizendo assim, ó, e eu estava exaurindo do texto, e a palavra tal, ela deriva-se do hebraico tal, 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 ela deriva-se do grego koiné, porque o grego koiné foi o grego que foi escrito o Novo Testamento. No grego, a palavra original no grego significa isso. Então quando você entende que aquela palavra significa algo muitas das vezes diferente do que a tua mente imagina, você já está expondo o texto. Você está colocando o texto à frente de tudo, de todo o auditório ali. Ok? Evitar a monotonia. Escolher textos de diferentes partes da escritura. Escolher passagens interessantes que tenha algo de expositivo a ser exposto depois de explicar o texto. Então, esquece, deixa de ser monótono. Ficou aqui? Não, não, não. Se você está expondo. Só para você entender outra coisa, toda a Bíblia é sagrada, do Gênesis 1 ao Apocalipse, ela tem uma sincronia. Todos os versículos, todos os capítulos, todas as passagens, todas as falas, todos os profetas, todos os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Torá, que é a Torá, né, o Pentateuco, todos os livros históricos, todos os livros poéticos, todos os evangelhos, todas as cartas, tudo, eles se falam entre si. Então, evita ser monótono, passeia, porque o seu sermão aqui, ele é expositivo. Então, vai ter passagens, por exemplo, você vai ver Jonas sendo engolido por um grande peixe. E o próprio Cristo vai falar de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem. E aí, então você vai entender que o Jonas é um tipo de Cristo. E que Cristo é o antítipo. Então ele é o cumprimento dessa sombra. Ele é o que está aparecendo. Ok? Só para vocês entenderem aí, legal aí. Tá ok? Como que explica essa questão de tipo e antítipo? É simples. Olha só o que vai acontecer agora aqui. Ó. O que é um tipo? Um tipo é isso. Ó. Tá vendo que vocês estão vendo bem pouco de mim. Você sabe muito pouco de mim. Você está vendo, mas não está vendo com tanta claridade, com tanta clareza. E aí, quando acontece do Leandro se manifestar, do Leandro aparecer, acontece isso aqui, ó. Você começa a me enxergar, você vai ter clareza. Então, na escuridão, no Antigo Testamento é o tipo. No Novo Testamento é o antítipo, é o cumprimento. Então agora vocês estão vendo como a Bíblia diz, né? Quando acontecer o arrebatamento da igreja, tudo se cumprir, nós veremos o Senhor como Ele é, ok? Porque nós não vimos Jesus ali face a face, ali, sei lá, fisicamente. Então, quando acontecer o arrebatamento da igreja, nós vamos ver Ele como Ele é. Cada um tem uma visão. Hollywood tem a visão dele, ele no estilo europeu. Né? Então, cada um tem uma visão de Cristo. Mas quando acontecer o arrebatamento, nós vamos ver e falar,
não é nada daquilo que eu pensava sobre ele. Assim também é a pregação. Então, quando você vai pregar o sermão expositivo, como você vai ter que estudar bastante, você vai falar, meu, não é nada daquilo que eu pensava. Por quê? Porque você está expondo o texto, ok? Cultivar a meditação e a oração, que é a fonte da inspiração e os segredos do sucesso. Cultiva isso. Meditação na palavra de Deus. Medita nisso daqui. Deus falou para Josué, medita na palavra de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Medita na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Meditou na palavra de Deus? Oração. A oração, irmãos, é a ligação entre o crente e Deus, tá ok? Então, isso aí é o segredo do sucesso do pregador. O segredo do sucesso do pregador, ele não está ligado aos contatos que você tem, ao quanto de igreja você conhece, ao tanto de pessoas que te convidam para ministrar. O contato, o sucesso você tem quando você tem uma boa meditação na palavra de Deus e quando você também tem um período, um processo, uma vida de oração para com Deus, ok? O sermão expositivo, veja bem. Antes de eu terminar, ainda tem mais alguns pontos aqui, tem mais 2. Cultivar a leitura sistemática da Bíblia. Sistemática é num todo, sistemática é todo. Cultiva isso na sua vida, não só aquilo que você vai pregar, mas num sentido geral, ok? Procurar sempre despertar o interesse da igreja por esse tipo de sermão. Irmãos, quando você desperta na igreja o interesse de fazer esse tipo de sermão, uma pessoa que monta sermão expositivo durante um ano, cara, é um teólogo. Porque imagina você falar soteriologia, assunto sobre salvação, e você montar sermões sobre salvação durante um ano. Você vira um expert em salvação, num assunto da salvação. Um assunto sobre cristologia, e você monta sermão relacionado à cristologia, pronto, ninguém te segura, tá ok? Então, como que você monta isso? Como que vai ser a questão das divisão aí do seu sermão? Deixa eu tentar colocar aqui melhor para vocês, ó. Então, primeiro tema, tá? Você vai dar um tema. Deu o tema? Vamos falar de Colossenses? Colossenses 1, tema. Cristo o Senhor. Cristo o Senhor. O texto está em Colossenses 1. CL1. Por que CL1 e não o versículo 2 ou 3 ou 4? Porque eu vou falar sobre todo o livro, tá? Sobre toda aquela passagem. Então, como você vai dividir aí? Primeiro, você vai colocar o número 1, tá? 1. Porque é o primeiro ponto que você vai colocar. Então, no primeiro ponto existe o que? A saudação. A saudação. Teve a saudação? Do versículo, vai estar falando do versículo 1 ao versículo 12. Tá? Ó, só um outro detalhe, deixa eu ver se aqui vai dar para mim fazer. Quando você for ver um capítulo tal, capítulo 1, 8 e 9. Então é capítulo 1, 8.9. Tá ok? Se você quer colocar do 1 ao 9, então é do 1-9. Tá ok? Então é sempre assim que você consegue dividir. Quando você põe uma vírgula, por exemplo, aqui, do 1 ao 9, então eu tenho que ler do 1 até o 9. Aí eu quero ler o 12, não quero ler o 10 e não o 11. Então você vem aqui, ó, e coloca 12. Beleza? Então assim que você consegue ler com mais facilidade a Bíblia Sagrada e não se perde. Então aqui, ó, quando você monta esse sermão, você já colocou o número 1 aqui, ó. Saudação. Então vai falar sobre a saudação, certo? Provavelmente você vai ler todo o versículo porque ele é pequeno, tá?
E aí você vai fazer o quê? Os subtítulos. Subtítulo. A, em vez de você colocar um aqui de novo, você coloca A. Certo? A, B, C. C. Certo? Saudação inicial de Paulo. Inicial de Paulo. Tá do 1 ao 12. Então vai falar sobre a saudação de Paulo, do 1 ao 12. Capítulo 1, do 1 ao 12. B, ação de graça. Ação de graça. Capítulo 1, ponto, do 3 ao 8. Intercessão. Intercessão pelos colossenses. Pelos colossenses, tá? Do capítulo 1. Capítulo 1, do 9 ao 12. Tá? E aí você vai fazer o que? Esse aqui é o primeiro tópico. Esse é o primeiro tópico. Segundo tópico, 2. 2. Tá vendo? Então, 1, aí eu vou subdividir. 2, aí eu vou dar o texto de novo, ó. Cristo, Senhor pleno. Cristo, o Senhor pleno. Do versículo, do capítulo 1, versículo 13 ao 14. 13 ao 23. 13 ao 23. Certo? E agora você vai subdividir de novo. A, B, C. Senhor da redenção. Da redenção. Tá no versículo, no capítulo 1, do versículo 13 e o versículo 14, certo? Senhor da criação. Senhor da criação. Versículo, capítulo 1. Versículo do 15 ao 17, ó. Do 15 ao 17. Senhor da Igreja Universal. Senhor da Igreja Universal. Capítulo 1, do versículo 18 ao 20. D. Deixa eu abaixar aqui. D. Agora é o D, ó. D. Acho que vai ser tanta coisa que vai ficar mais difícil, tá? Senhor. Senhor da Igreja local em Colosso. Em Colosso. Do 1 ao do 21 ao 23. E aí pro final tem Cristo, o Senhor do ministério de Paulo. É que é tanta coisa aí, fica mais difícil de eu explicar para vocês, de eu mostrar para vocês aqui no quadro de lousa. E aí até a explicação aqui, para apagar tá ruim, pessoal.
Então por isso que eu estou evitando até apagar. Não dá, tá vendo? Eu preciso de pegar a tinta lá o álcool para fazer o apagamento aqui. Então só para vocês entenderem, quando você for fazer um sermão, então vou deixar bem aqui para não perder. Quando você for fazer um sermão expositivo, você observa que tem várias situações aqui. Primeiro, você vai fazer, normal, vai dar o tema da pregação, porque toda pregação ela tem que ter um tema, tá? Ela não precisa ser uma pregação temática para ter tema, porque toda mensagem ela precisa ser baseada em alguma coisa, tá? Então você vai começar aqui no capítulo 1, saudação, do 1 ao 12, aí você vai, colocou aqui, ó, o tópico, colocou o tópico. Esses aqui, ó, são subtópicos, tá ok? Ai, pastor, e se nesses subtópicos eu quisesse falar alguma coisa aqui a mais, tá? Eu queria falar alguma coisa a mais. Então você primeiro divide, ó, vou fazer aqui, ó. Se isso aqui vai dar para você ver, ó. Você vai começar primeiro com letra 1, tá? Letra 1. E aí o subtópico, esse aqui é o ponto que você vai, pontos. Aí você vai tratar com o alfabeto, né? Arábico, né? Que fala, né? Letra A, B, C, tá? Aqui é o subpontos. Subpontos. E aí eu queria desses subpontos falar outra coisa dentro dos subpontos. Você vem com o algarismo romano. Certo? Vem com o algarismo romano. Então você... Por quê? Porque você não foge do... Você sabe que em letras numérica é o ponto que você vai tratar. Em letras arábicas, né, que é o alfabeto, é o subponto que você vai estar falando. Em algarismo romano, é o subponto do subponto. Tá? Então você quer passar algum assunto relacionado ao subponto, você quer dar uma ênfase em algum assunto do subponto, então você vai falar o quê? Você vai usar a linguagem romana, tá? As palavras, letras romanas aí. Então, é basicamente isso. Este é o exemplo de um capítulo exposto, mas pode se tornar parte de um capítulo ou até um livro. O comentário dessas divisões tem de ser exegético, isto é, a passagem deve ser interpretada à luz das demais escrituras. Então, tudo que você está vendo aqui, por exemplo, a saudação do capítulo 1, tal. Saudação inicial de Paulo, ele vai falar um assunto aqui. Desse assunto você pode passear lá, vai ter umas referências. Hoje em dia existem bíblias que elas vão ter referências, tá? Deixa eu ver se aqui eu consigo explicar para vocês. É que é tanta informação, irmãos. Ó, deixa eu ver se vocês conseguem entender aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Vou achar aqui. O Espírito do Senhor, Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, tá aqui, ó, para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade ao cativo e a abertura da prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os tristes. Tá vendo Isaías 61, 1? Aí é só você procurar aqui, ó, por exemplo, aqui tem, ó, Isaías, ó, capítulo 61, tá aqui, ó. Deixa eu ver se você vai conseguir ver. 61, versículo 1. Vai estar jogando, ó, capítulo 1, ó, versículo 1. Vai estar jogando lá para Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19. Aí nós vamos lá. Lucas 4. 18 e 19. Lucas 4, ó, Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Quem disse isso?
Jesus. Então, Isaías profetizou. Jesus vem e cumpre a profecia. Então, é basicamente isso. Então, toda vez que você for montar um sermão para pregação, sempre analisa pontos e subpontos, tá? Eu quero deixar outra coisa bem clara aqui para vocês. Pessoal, pregar o evangelho do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Então, requer muito de você. Ser superficial nos dias de hoje não funciona. Você precisa ser alguém que tenha capacidade. Então, para ter capacidade, você precisa de ter capacitação. Você precisa buscar, você precisa estudar. Nós temos um grande problema hoje. Qual é o grande problema? Que não deveria ser problema, né? As pessoas hoje, nós temos muito acesso a muitos livros, há muitos tipos de Bíblia. Eu digo na questão de traduções, de vários idiomas da Bíblia. Nós temos a Bíblia hebraica, que você compra ela, não é uma Bíblia cara. Claro, né? Ter a Bíblia hebraica e não saber o hebraico também não funciona. Por isso você precisa fazer um curso básico de hebraico. Pelo menos o básico, para você entender o significado das palavras e saber fazer a transliteração. Nós temos Bíblias corrigida fiel. Nós temos vários tipos de Bíblia que vai trazer uma explicação maior. Nós temos vários tipos de Bíblia de estudos, por exemplo, Bíblia Pentecostal, Bíblia Thompson, Bíblia Apologética, Bíblia Genebra, eu não sei se tem a Genebra ainda, tem um monte de Bíblia Shed, inúmeras Bíblias, Bíblia expositiva, Bíblia do pregador, então tem um monte de Bíblia, gente. E só ter Bíblia, porque as pessoas compram muito Bíblia por capa. Olha a capa da minha Bíblia, olha como é que é, olha a capa da minha Bíblia. Por que eu não compro logo uma outra Bíblia, irmão? Se essa Bíblia está toda detonada, já realmente já está na hora. Porque tem anotações nela que para mim é importante. Essas anotações são importantes na hora que eu for abrir a Bíblia. Todas as anotações que eu faço nela me ajuda bastante para mim me direcionar e saber o que eu estou lendo. Aí algumas pessoas falam, eu não rabisco a Bíblia porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, mais do que rabiscar a Bíblia, você viver ela. Tá? Mais do que rabiscar a Bíblia, como eu faço. Tá? Deixa eu ver se vai mostrar aqui para vocês. Tá toda cheia de marcações aí, ó. Toda cheia de marcações. Porque são assuntos que eu estudo. Então o que acontece? Mais do que você rabiscar a Bíblia e ter cuidado em não rabiscar a Bíblia, é ter cuidado em cumprir a Bíblia Sagrada. Tá? A Bíblia está aí, ela é um objeto para você estudar. Aqui fala de Deus, aqui não é Deus. Aqui fala de Deus. Então quando aqui fala de Deus, então eu preciso, já estudei sobre esse assunto, vou marcar. Vou pregar sobre esse assunto, vou grifar. E tenha certeza, irmão, que você vai crescer muito. Então, com esse aumento de vários livros, vários estudos, várias coisas, as pessoas agora pararam de ler Bíblia, irmão. Pararam de ler. Então, quer chegar, vou montar uma pregação para pregar amanhã. Não funciona assim. Não funciona. Não funciona. Então, você precisa estudar a Bíblia Sagrada. Você precisa meditar na Bíblia Sagrada. Em que tempo eu tenho que meditar na Bíblia? A Bíblia diz que é de dia e de noite. É de dia e de noite. Leu? Medita o que você leu. Tá ok? Então, e certamente você vai crescer, irmão. Você vai crescer. Então, nós falamos com vocês aqui, eu falei com vocês, sobre os 3 tipos principais de sermão, tá? Então, é o sermão temático, que você usa o tema, tá? Que é o sermão textual, que você vai usar o texto para você falar. E tem o sermão expositivo, que você vai se aprofundar no assunto. Então, sempre lembra, sermão temático, praia, deu bom. Sermão textual, você já está no mar. Já tem uma profundidade aí, porque é textual. Você vai ter que aprofundar textos. Sermão expositivo, você está no oceano, meu irmão. Aí agora vai para a exegese bíblica, vai para a interpretação do texto. Agora você vai ter que se aprofundar para trazer para as pessoas a melhor explicação bíblica possível, tá ok?
Então é isso. Esse sermão expositivo, ele requer muito tempo. Ele requer muito tempo. Não é um sermão basicamente para se pregar num culto de domingo, que é o culto de família. Normalmente, esses tipos de sermão, eles são pregados em cultos de ensino da palavra de Deus, cultos de ensinamento. Porque de um tópico que você lê aqui, ó, de um tópico, você leu e falou sobre esse tópico aqui, ó, várias pessoas daqui, ó, vai tirar outras pregações temáticas, outras pregações textuais. Então, esse sermão ele requer mais tempo para pregação. Por exemplo, esse sermão ele precisa de no mínimo 1 hora para você pregar bem, assim, sabe, bem explicado, sabe, entender o que é a igreja universal, o que é a igreja local, sabe, então o que é a saudação de Paulo, o que é Cristo Senhor pleno, aí o que é a ação de graça que Paulo fala, então o que é ação de graça, então tem muito assunto, ó. Saudação, o que é saudação inicial? Ação de graça, o que é ação de graça? Intercessão pelos colossenses. O que é intercessão pelos colossenses? E aí o segundo tópico, Cristo Senhor pleno. O que é pleno? O Senhor da redenção. O que é redenção? Olha o tempo que você tem para falar só de redenção. Só nesse assunto, redenção. Senhor da criação. Aí não acaba a Bíblia. Aí o tempo já não, você não vence. Eu falo mais por mim, tá, irmão? Que eu falo muito. Senhor da igreja universal. O que é a igreja universal, irmão? É um todo, da igreja geral. Senhor da igreja de Colossenses e da igreja onde você congrega. Então é a igreja local. Então aí você vai estudar e você vai trazer para as pessoas. Então não dá para você pregar esse tipo de sermão em 20 minutos, meia hora. Não dá. Tem gente que fala, não, pastor, é possível. É possível. É possível você colocar 1 litro de gasolina numa Ferrari e andar. Ela vai andar com 1 litro de gasolina. Só que ela não vai muito longe, né? Então um sermão como esse aqui é encher o tanque. Sermão como esse, expositivo, é encher o tanque porque você vai longe. Se você vai longe, você vai ter que ter mais tempo, tá? Precisa de mais tempo para ministração, ok? Então, vai pregar, pastor te convidou, irmão te convidou, procura saber qual é o tipo de culto que está tendo. O culto é do quê? É um culto de avivamento, aviva jovem? Não é sermão expositivo. É um sermão temático. Porque normalmente os jovens vão dar um tema, as irmãs vão dar um tema para a pregação. Pastor, é um culto normal, um culto semanal normal. Você pode trazer um sermão textual e você pode explicar o texto. Pastor, mas o sermão, a pregação lá, o culto vai ser sobre ensinamento. Então, culto de ensino, já está dizendo. Ensino requer tempo. Então, o pastor, primeiro, ele vai ter que ter a sabedoria em passar para você em mais tempo e para você expor no melhor tempo possível todos os seus sermão, tá ok? Irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe e eu espero ter ajudado vocês, espero ter colaborado e não confundido a mente de vocês. Qualquer dúvida, entra aqui embaixo aqui e faz o seu comentário, que eu de pronto vou estar atendendo vocês e vou estar respondendo a vocês. Se de repente você quiser esse sermão que eu falei aqui, eu mando eles para vocês direitinho, tá ok? Eu escrevo ele nos comentários, se vocês quiserem, eu escrevo esse sermão no comentário e aí vocês vão conseguir também pregar esse sermão. Irmão, se você gostou, se esse conteúdo ele faz bem para você, ele te ajudou de alguma forma, compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que alguém vai precisar, alguém lá na tua igreja precisa, talvez, agora eu vou ter que chutar aqui, né? Talvez teu irmão lá na igreja, lá, irmão, que eles têm oportunidade para pregar várias vezes. E toda vez que o irmão prega é uma encheção de linguiça, como a gente fala. Passa para ele. Eu tenho certeza, isso não vai humilhar a ele. Você vai capacitar ele. Porque às vezes o que eu e você precisa, irmão, é só alguém que nos dê uma luz, alguém que nos dê uma direção.
tá? O Senhor colocou no meu coração para este ano de 2024 tá trazendo esse estudo para você. E eu tenho certeza que você vai se tornar um outro homem, uma outra mulher para a glória de Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Deus quer te usar. Então, para isso, você precisa buscar em Deus, ok? Deus em Cristo vos abençoe. Ficam todos na paz do Senhor. Curta, comente e compartilha. Ficam todos com Deus, em nome de Jesus.